A partir de agora, a Timbira apresenta Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Olá, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar, programa que é fruto da parceria entre a Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. A Rádio Timbira, você sabe, é a emissora oficial do Estado do Maranhão, sendo vinculada à Secretaria de Comunicação Social, cujo secretário é o jornalista Ricardo Capelli. O diretor-geral da Timbira é o também jornalista Robson Paes. A Associação dos Magistrados do Maranhão é presidida pelo juiz Olídice Barros e tem como diretora de comunicação a juíza Marcela Lobo. O Instituto Mérito divulga em seu perfil no Instagram eventos acadêmicos e humor jurídico. Os eventos servem para aqueles que precisam de certificados de atividades complementares para fins de graduação. Lembramos que o Direito no Ar é gravado e sempre tem, em seu primeiro bloco, entrevistados falando sobre um determinado tema de interesse dos nossos teleouvintes. Hoje iremos tratar aqui no programa Direito no Ar do tema Direito Antirracista. E para isso nós convidamos a advogada e professora universitária, doutora Ana Carla Merlo. Doutora Ana Carla, tradicionalmente aqui no Direito no Ar, quando é a primeira vez que o entrevistado está se apresentando aqui conosco, a gente, até para que sirva de inspiração para todas as pessoas que estão nos vendo e ouvindo, a gente faz uma pergunta de caráter muito pessoal, que seria o seguinte: o porquê da escolha dessas duas profissões tão dignas e importantes, a advocacia e o ensino superior, e como que se chega até isso e ainda mais com êxito, com sucesso, como é o seu caso? Ai, Heraldo, bom dia a todos os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui. Inicialmente, é preciso registrar, né, a oportunidade da gente falar um pouco sobre esse tema. Assim, sempre que possível, a gente precisa se comunicar com relação às práticas antirracistas. Falando sobre a experiência de ser advogada, de ser professora, eu acho que o direito ele se inicia aí na minha vida com a minha irmã, que entrou na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Maranhão, e aí eu busquei, me espelhei nela, entrei, tive um tempo em que fui assessora no Ministério Público, né, onde desperta ali aquela vontade de agir, de fazer alguma coisa na nossa sociedade. E aí isso acaba hoje refletindo também na minha forma de atuar como advogada. A educação superior, eu digo que ela que me encontrou, não foi eu que encontrei ela, assim, é a minha paixão. Eu sou completamente apaixonada pela educação, na função de docente. Eu acho que é ali onde eu me realizo, é ali onde eu consigo realmente fazer acontecer aquilo que eu acredito, né? Eu sou muito feliz e eu acho que essa realização pessoal, ela acaba se espelhando ali numa qualidade de profissional, né, que gosta do que faz e aí faz com amor e faz com muita competência. E isso se reflete, né, na nossa experiência enquanto docente. Maravilha. Bom, então agora a gente pode tratar realmente do tema da nossa entrevista de hoje, que é direito antirracista. Eu confesso, professora Ana Carla, que embora seja também um árduo defensor de qualquer tipo de bandeira contra preconceito, inclusive, claro, o racismo, mas eu confesso que eu nunca tinha ouvido essa expressão, direito antirracista. E isso me fez ficar com muitas dúvidas e imagino que os nossos teleouvintes também estejam. Então, o que seria exatamente isso? O direito antirracista é um movimento contra qualquer tipo de preconceito, é uma nova especialização do direito que está surgindo. O que seria exatamente essa expressão? Certo, então, acho que para a gente falar sobre direito antirracista, antes a gente precisa ter uma compreensão do direito enquanto racista, né? Para aí eu conseguir desmistificar essa ideia.
O direito antirracista, ele se coloca como uma política pedagógica e até uma estrutura política mesmo, né, de encarar o ensino jurídico e toda a estrutura judiciária, jurídica do nosso país como uma estrutura que se baseia em políticas racistas e a gente se colocar numa prática ativa de mudança dessa conjuntura, de mudança desse paradigma, né? Então, eu entenderia, assim, como um movimento, acho que é um movimento que deve ser aderido por todos nós, que somos docentes, que somos juristas, que somos operadores do direito, e fazer a nossa parte numa sociedade que tenha uma estrutura demarcada racialmente, né? E essa demarcação racial, ela coloca as pessoas que têm esse fenótipo negro, que tem essa demarcação numa posição de subalternidade, né? E a gente já não pode mais aceitar esse tipo de situação, de postura, no momento em que nós estamos hoje. E da onde é que veio a inspiração para que a senhora se dedicasse a esse tema, se motivasse a fazer parte desse projeto, dessa proposta? Certo. A inspiração, ela começa quando eu sou aprovada no mestrado aqui na Universidade Federal do Maranhão em Educação, e o meu grupo de pesquisa é um grupo de gênero e raça, né? A gente pesquisa lá nesse grupo. E aí eu tive contato com professoras que me colocaram numa posição ali de questionar qual era o meu papel enquanto docente nessa luta antirracista. Então, assim, antes disso eu também não tinha essa visão, eu não tinha como eu costumo dizer, eu ainda tinha uma venda nos meus olhos para uma sociedade de democracia racial, né? Então, o despertar, ele veio a partir dos meus estudos no mestrado. Heraldo, é importante a gente falar, e aí eu queria trazer para os nossos ouvintes alguns livros, né, que me auxiliaram nessa caminhada. E um dos livros que eu trouxe aqui foi esse de Silvio Almeida, que é Racismo Estrutural. Silvio, nesse material aqui, ele classifica o racismo dentro da nossa sociedade como um racismo que está ligado as instituições que determinam as suas regras a partir de uma ordem social pré-estabelecida, né? As instituições, elas são racistas e elas se retroalimentam desse racismo. Então, hoje, quando a gente observa uma determinada instituição de direito que não trata de maneira ativa a desigualdade racial, ela naturaliza e ela reproduz as práticas racistas na sociedade. E aí a gente pode observar que de modo geral, falando, as instituições de justiça, elas constantemente trabalham na manutenção dessa estrutura. Então, o primeiro passo é a gente nos tornar conscientes, né, enquanto operadores do direito, de que o racismo ele faz parte da estrutura da nossa sociedade e que o nosso silêncio perante esse racismo, ele nos torna ética e politicamente responsáveis por essa manutenção. E aí, a partir desses estudos, a partir dessa leitura, eu pude entender que uma mudança na sociedade, essa mudança que eu queria, que eu buscava, ela não é somente através da minha indignação, da minha manifestação em redes sociais. Ela é uma mudança que vai necessitar de mim uma tomada de postura e de adoção de práticas antirracistas dentro da minha convivência, dentro do meu trabalho, né? Ser um espelho do que eu quero, do que eu desejo. Ok. Doutora Ana Carla, como a gente disse um pouquinho antes, o racismo é só uma ponta, não é? do preconceito. O preconceito, por sua vez, é só uma ponta de um movimento social, político, extremamente conservador, que considera essas coisas todas, racismo, qualquer outra forma de preconceito e outros absurdos, consideram isso como normal. Aquilo que para nós pode nos chocar, para esse grupo de pessoas é absolutamente normal. E aí eu vejo o reflexo disso dentro da universidade. Como a senhora é uma apaixonada pela educação, como disse, inclusive com mestrado na área, a gente percebe que ao longo do tempo a universidade, por si só, ela já era progressista. O curso de Direito tinha a obrigação de ser progressista. E hoje a gente está vendo uma mudança desse paradigma. Infelizmente, a gente convive no ambiente acadêmico hoje com alunos e colegas, professores, que contrariam totalmente essa, que me parece uma lógica bem racional. Como é que a senhora analisa, encara tudo isso? Bom,
com bastante, eu diria, tristeza e preocupação, né? Assim, é muito preocupante que a gente tenha colegas que não enxerguem o curso de Direito como ele deveria ser enxergado, né, Heraldo? E, assim, essa reprodução nos nossos alunos, para mim, é muito preocupante, porque o aluno de Direito, ele vai ser o profissional do Direito lá na frente. E a gente sabe que esse profissional de Direito é o profissional que vai estar dentro das instituições de justiça. Então, se ele não aprende a ser um aluno progressista, se ele não aprende a ser um aluno antirracista, antimisógino, antissexista, enfim, que se preocupa com as nossas desigualdades, ele vai continuar naturalizando e reproduzindo tudo isso, né? Então, assim, se hoje eu observo um judiciário racista, ele é composto de pessoas racistas. Se hoje eu observo um Ministério Público racista, ele é composto de profissionais que saíram dessa universidade, né? Eu pude, na minha pesquisa do mestrado, eu pude estudar como as relações de gênero e raça, elas impactam no corpo docente da universidade, especificamente no curso de Direito, né? A ausência de professoras racializadas dentro desse espaço e como isso impacta na construção desses alunos. O que a gente pode observar nessa pesquisa é que a universidade é um espaço voltado, teoricamente, à diversidade e à pluralidade, mas hoje é um espaço que reproduz e reafirma em todas as relações sociais as mesmas características preconceituosas de raça, de gênero e de classe social que são a base da nossa sociedade. Em decorrência, Heraldo, dessa falha, os alunos que são formados dentro dessa universidade do direito, eles saem desses bancos universitários sem reflexões críticas acerca das injustiças e desigualdades do nosso país, né, que oprimem a grande maioria da nossa população, resultando, portanto, numa formação política que é frágil, sem um olhar voltado para a prática de direitos humanos e também da necessidade de criação de políticas de enfrentamento das desigualdades de gênero e raça. Eu pude fazer algumas pesquisas a título de informação. O Ministério Público no Brasil, 70% é composto por homens, e esses homens, eles se autodeclaram brancos em um percentual de 77%. Com relação ao Poder Judiciário, a gente tem um percentual, isso é autodeclaração, né, Heraldo? De 85,9% de magistrados brancos contra 12,8% que se autodeclaram negros. O nosso Supremo Tribunal, a gente pode observar, atualmente a gente não tem nenhum ministro negro, a gente já teve 3, né, que foi o ministro Joaquim Barbosa, o ministro Pedro Lessa e Hermenegildo de Barros, mas, assim, são minoria. E a gente observa isso também nas advocacias, também nos cursos de pós-graduação. A gente tem um percentual de apenas 3% de doutoras mulheres pretas na pós-graduação de Direito no Brasil. O que esses dados eles falam? Como que eles conversam com a gente? Eles mostram, por exemplo, decisões judiciais que eu não vou levar em conta o racismo. Ele mostra decisões, ele mostra um Ministério Público que não vai estar atento a essa eu diria assim, essa doença, né, que tem no nosso país. Eu tenho um outro livro aqui, que é esse daqui, chama Racismo Recreativo, de Adilson Moreira, e o Adilson, ele fala no seu texto, ele mostra, assim, diversos casos do nosso judiciário, onde trata-se do racismo com relação ao humor, né, de eu tô brincando com o negro e eu fazer esquetes humorísticas com relação à raça. E como que o nosso judiciário, ele invisibiliza isso, ele não enxerga isso como injúria racial, por entender que não tem o ânimos de ofender, que a pessoa estava só brincando, né? Então, assim, um juiz negro, na verdade, um juiz branco, ele não vai compreender como que a marca do sistema escravocrata no Brasil, ele é uma ferida aberta na população negra, né? Então, ele não vai entender, ele vai achar que isso é uma brincadeira ou que é mimimi, e que, portanto, não deve ser tratado da forma como deveria. E aí a gente chega num ponto que eu acho também importante debatermos, professora Ana Carla, que é a origem de tudo isso, né? Por que o negro não tem acesso a todos os espaços na sociedade, especialmente espaços de poder, espaços de decisão, em todos os poderes, executivo, legislativo, judiciário, enfim.
Porque lá atrás, né, ele já começou numa tremenda desvantagem, né? Começou como uma mercadoria, como um sub-C. Então, é algo que, embora a gente reconheça que está absurdamente errado, que precisa ser transformado, mas a gente não pode abstrair desse dado que é um dado fático, físico, né? Sim. A gente tem uma dívida a resgatar e que não vai ser resgatada em 1 ano, 2 anos, 10 anos, mas aí é que entra a sua preocupação da gente aproveitar os espaços que tenha para colocar a questão a ser discutida e trabalhar o resgate disso. É essa mais ou menos a leitura? É essa a leitura. Eu acho que a gente, existe uma parte do estudo, né, que chama as pessoas não racializadas como branquitude, né, que compartilham do privilégio da raça branca. Então, assim, a branquitude tem que se enxergar enquanto participante dessa situação de privilégio de poder, tem que se enxergar como racista, né? Acho que o primeiro passo é a gente se enxergar nessa sociedade, entender o nosso privilégio enquanto pessoa não negra na sociedade, e depois disso entender qual é o nosso papel para sanar o máximo, Heraldo, de feridas sociais que o nosso histórico racista impôs às pessoas pretas. Nós que somos, que compartilhamos desse privilégio, a gente precisa nos responsabilizar, parar de negar o quanto o fator racial moldou e molda as estruturas do nosso país. A gente precisa enxergar como a relação entre a raça, a classe e o gênero impacta profundamente a vivência, a experiência de mulheres, por exemplo, negras brasileiras, né? E aí surge um questionamento, assim, que às vezes alguns alunos, colegas fazem. E é um questionamento natural. Tá, e o que eu posso fazer, né? Como é que eu posso atuar? O que seria realmente essa prática antirracista, especialmente dentro do direito, que seria a nossa área ali, né? Então, enquanto docente, eu acho que além das práticas pedagógicas alinhadas que a gente precisa ter, a gente precisa se responsabilizar pelo nosso letramento racial, né? O que seria isso? Buscar autores negros, compreender o que eles falam, estudar, realmente sentar a nossa bundinha aqui na cadeira e estudar. Não adianta eu ficar perguntando para o negro o que é racismo. Eu preciso compreender. Eu preciso me responsabilizar por isso. Depois desse letramento racial, da compreensão dos nossos privilégios, a gente precisa pensar numa agenda política que seja antirracista. Eu preciso eleger pessoas negras, eu preciso eleger pessoas que tenham propostas antirracistas, eu preciso consumir e divulgar o trabalho de pessoas negras. Enfim, assim, trabalho é o que não falta para a gente, né, enquanto aliado dessa luta. Como professor, eu acredito que a gente precisa pensar práticas políticas e pedagógicas inovadoras e politicamente engajadas, né? Por mais que, assim, na atual conjuntura, falar numa prática pedagógica politicamente engajada pode soar, né, como algo terrível a ser combatido, mas a gente precisa, sim, pensar dessa forma. O protagonismo tem que ser dos estudantes de forma crítica, né? E a gente precisa contestar firmemente os fundamentos das estruturas racistas. A gente sabe, Heraldo, que o ensino superior brasileiro, ele é um espaço ocupado predominantemente por membros do grupo dominante. Os saberes e as práticas que são compartilhados dentro de um curso de direito, eles estão alheios à existência do racismo. E eles são replicados como legítimos, como os universais, como corretos. E eu acho que a gente, como aliado nessa luta, precisa combater, né, essa propagação dessas práticas chamadas práticas universais. O antirracismo, ele é formado por práticas diárias. A gente precisa assumir um compromisso de ser aliado dessa luta. Cada pessoa, na sua esfera de atuação e dentro do que ela pode fazer, ela deve tomar essas atitudes. Seja você professor, seja juiz, seja promotor, seja empresário, não importa. Sempre vai haver uma forma da comunidade agir de forma antirracista. Agora, o que também nos assusta, de certa forma, professora Ana Carla, é que ao mesmo tempo em que a gente vê o crescimento de movimentos como esse, do direito antirracista, de cada vez mais discussões sobre esse tema, publicações, eventos, pesquisa, a sociedade
finalmente parou para tratar desse tema, porque ele existia, mas era velado, ninguém queria falar sobre, muita gente, inclusive, dizia que nem havia qualquer tipo de racismo, de preconceito, enfim. Então, ao mesmo tempo que a gente vê um grande avanço, e com a política de cotas, vários avanços, mas ao mesmo tempo, paralelamente a isso, a gente vê o ressurgimento de movimentos que vão totalmente na contramão disso. A gente tem tido exemplos recentes de autoridades públicas, de membros da sociedade totalmente desconhecidos, se pronunciando, por exemplo, a favor do nazismo. Quer dizer, a gente devia estar crescendo, estar evoluindo, e ao mesmo tempo parece que está correndo em dois mundos paralelos, não? Heraldo, é preocupante, né? É muito preocupante, assim. E essas vozes, elas têm ganhado muitos ouvintes, né? Sim, você observa nas redes sociais como que esses discursos propagados por autoridades, eles ganham, eles fomentam ainda mais. Então, assim, eu junto ali o que essa pessoa quer ouvir, e eu falo para ela. As pessoas que não se enxergam racistas e que não enxergam o racismo como estruturante na nossa sociedade, elas vão ser abraçadas por esses discursos. Então, assim, não existe racismo. Olha aqui, eu tenho um amigo negro. Como assim que eu sou racista? Se a minha babá da minha casa é negra? Como assim eu sou racista se eu convivo com negros a vida inteira? E não é isso. O racismo, ele não é uma prática individual. O racismo, ele é formado por milhões de práticas individuais. Ele é uma estrutura, né? Então, assim, eu não vou combater ele simplesmente atacando de forma individual e dizendo, não, isso não é um problema meu, porque eu não sou racista. Sim, é um problema meu, é um problema nosso, é um problema de toda a sociedade, e eu ousaria dizer especificamente que é um problema muito maior da branquitude, porque é ela que é responsável pelo racismo, né? Somos nós que somos responsáveis pela manutenção desse racismo. Eu trouxe aqui um outro livro, que é um livro que aqui está no Kindle, chama Manual da Educação Jurídica Antirracista. Ele também é do Adilson Moreira, junto com outros dois autores, Felipe de Almeida e Wallace Colbo. E, assim, esse livro é sensacional para todo educador, né, do direito e também para a sociedade de modo geral, que deseja se posicionar de uma forma mais ativa com relação a esse movimento contrário, né, ao que a gente deseja, que seria, como você falou, um avanço da sociedade e não um retrocesso. Adilson, aqui nesse livro, ele ensina para gente que o raciocínio jurídico ainda é estruturado por premissas do liberalismo individualista, né, e, portanto, a gente precisa reelaborar essas premissas à luz de novas teorias, que permitam para a gente, para o nosso aluno, o entendimento de que muitas das nossas categorias jurídicas refletem o que está posto acerca dos grupos majoritários, né? E que esse princípio da neutralidade e da objetividade dentro do direito, ele deve ser abandonado, porque os sujeitos sociais, eles são efeitos de um sistema de significação social no qual a gente está inserido. Então, não existe sociedade neutra, não existe neutralidade, né? Então, compreendemos, junto com todo esse letramento racial, com todos esses autores que nos ajudam a passar, né, por essa fase de entender o racismo, que esse processo, ele deve passar pelas políticas públicas, ele deve passar pelas práticas de sala de aula, pela extensão, pela pesquisa, ele deve ser um abraço dado por todos dentro da sociedade, né, a essa causa, gerando uma luta que a gente realmente considere coletiva, né? Então, assim, a gente não pode desanimar com o que está acontecendo, porque realmente, às vezes, dá um desânimo, às vezes a gente acha que não está fazendo nada, que não está mudando, que não vai adiantar, mas é um trabalho, eu diria, de formiguinha ali, né? Se você muda a cabeça de uma pessoa, se você faz com que uma pessoa abra os olhos, a gente já fez muita coisa. Então, essa mudança, ela é lenta, infelizmente, mas é uma mudança que não tem volta. É importante que a gente fale isso. A sociedade não aceita mais, eu gostaria de botar isso assim, bem claro, que os que não aceitam não vão aceitar que isso retorne, né? Querem retornar os negros para os porões, como a gente pode ver, por exemplo, no encarceramento em massa da população negra, mas esse movimento de libertação, ele não tem volta,
tá? Então, a gente precisa, dentro da universidade, por exemplo, uma melhor formação dos nossos professores em direitos humanos. Eu observo, assim, que tem muitos colegas que não têm a menor noção, né, do que isso significa, de uma formação em direitos humanos. Uma maior consciência de que o curso de direito precisa, para ontem, romper com esse processo excludente. É um processo colonial, né, ainda hoje. E fazer, Heraldo, desse espaço, que é um espaço maravilhoso que a gente tem, que é a universidade, um espaço de discussão jurídica e busca pela luta por uma justiça como ela realmente deve ser. E nesse espaço, discentes e docentes vão ouvir, vão falar constantemente sobre e com as vozes silenciadas pelos séculos de opressão sistemática. Então, a gente precisa ouvir, a gente precisa entender e a gente precisa falar. Todos esses debates, dentro do curso de Direito, e assim, eu falo dentro do curso de Direito porque é a nossa experiência, né? Mas eu acredito que em qualquer outro espaço isso deveria acontecer, é preparar os nossos alunos de Direito para que eles se tornem profissionais que realmente valorizem a nossa diversidade, tratando da formação da própria subjetividade do aluno e logo em seguida profissional, enquanto um ser consciente e agente de mudança. Além de ser esse agente de mudança, abrir espaço para que grupos sociais silenciados possam reivindicar esse espaço privilegiado, né, para discussão e para a construção de uma cultura, eu diria assim, de respeito e de cidadania. Perfeito. Conversamos hoje aqui no programa Direito no Ar sobre direito antirracista com a advogada e professora universitária Ana Carla Mello. Então, Ana Carla, papo agradabilíssimo, rico, recheado com vários livros que são importantes que sejam lidos, com muitas ideias e propostas, mas infelizmente o nosso tempo chega ao fim aqui para a entrevista de hoje. Então eu só queria lhe agradecer mais uma vez pela disponibilidade em parar aí os seus muitos afazeres para conversar conosco, e fica o espaço agora para suas considerações finais. Heraldo, eu que agradeço, assim, é uma honra, já tinha te falado de poder estar aqui, finalmente conseguimos nos reunir. Assim, acho que a consideração final disso tudo é que é um debate rico, mas é um debate triste, né, que a gente tem que ter esse debate ainda hoje, mas que a gente não se deixe abater, né, por vezes você se depara com situações em que você acha que realmente não vai adiantar, mas eu sempre digo, se está difícil para a gente que é aliado, imagine para quem vivencia na pele a experiência, né, do racismo. Então, a gente não pode sucumbir, a gente não pode dizer que está difícil, portanto, parar de trabalhar. A gente precisa trabalhar muito com a conscientização dos nossos colegas, dos nossos ouvintes, dos nossos alunos, e isso passa, né, por essa tomada de atitude. É o que fica aí para a gente. Então, qualquer coisa, se quiser conversar mais sobre o assunto depois, a gente pode marcar um outro horário, indicações de livros, tem muito material para indicar. E é isso, muito obrigada. Nós que agradecemos. Conversamos com a advogada e professora universitária doutora Ana Carla Mello sobre direito antirracista. Faremos agora um rápido intervalo, mas logo estaremos de volta com o seu Direito no Ar. Continue conosco. Estamos apresentando Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. Uma mentira repetida 1000 vezes vira verdade? Não! É falso que o Supremo tenha tirado poderes do presidente da República de atuar na pandemia. É verdadeiro que o STF decidiu que União, estados e prefeituras tinham que atuar juntos, com medidas para proteger a população. Não espalhe fake news. Compartilhe as verdades do STF. youtube.com/TV Timbira. Acesse e acompanhe a programação da Nova 1290. @Rádio Timbira, no Facebook, Twitter e Instagram. É a Nova 1290 no seu computador ou smartphone. Estamos de volta. Direito no Ar.
Direito no ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no ar. A Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Estamos de volta aqui pela Rádio Timbira com o seu Direito no Ar, em parceria com a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. E chegou a hora do quadro A Vida Pede Passagem, produzido pela ONG SOS Vida, Paz no Trânsito. Vamos assistir? Bom dia, teleouvintes do programa Direito no Ar. Sou José Martinho, integrante da SOS Vida, pela Paz no Trânsito. No Vida Pede Passagem de hoje, quero falar a respeito de 2 artigos do Código de Trânsito Brasileiros que estão inseridos nas normas gerais de circulação e conduta, que são os artigos 44 e 45. Esses 2 artigos, eles nos falam a respeito de atitudes responsáveis e seguras que devem ser observadas pelos condutores e usuários da via. E o artigo 44, ele vai dizer que ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor de veículo ele deve demonstrar uma prudência especial, né? Transitando de forma moderada, de uma forma que ele possa deter o seu veículo com segurança e dar passagem a pedestres e a outros veículos que estejam transitando pela via. Também o artigo 45, ele vai nos dizer que na área de cruzamento, mesmo nos cruzamentos que são administrado o trânsito por ele por semáforos, mesmo estando o semáforo verde para o condutor, mas se ele perceber que por alguma intervenção no trânsito, ele vai ser obrigado a parar o seu veículo no cruzamento, na área de cruzamento, ele precisa aguardar antes do semáforo. A gente consegue observar nas nossas vias que sempre onde há os semáforos, existe uma linha de retenção, que é o que indica que o veículo ele tem que aguardar ali caso ele não tenha a possibilidade de fazer a passagem total pela área de cruzamento. Então, é importante que os condutores observem essas regras, porque na prática nós conseguimos perceber que a não observância a essas regras ele causa congestionamento, porque as pessoas invadem a área de cruzamento, aquela área de conflito, e aí o trânsito muitas vezes fica parado para todos os lados. Então, que possamos entender que na área de cruzamento nós precisamos dar preferência à vida, precisamos dar preferência a uma livre circulação, e aí é fundamental que todos observem essas regras a fim de que tenhamos um trânsito seguro e com maior fluidez. No segundo bloco, nós temos programas produzidos pelo Conselho Nacional de Justiça, sempre com temas relevantes e atuais. Acompanhe! Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar do acolhimento de crianças e adolescentes no Brasil. A negligência é um dos principais motivos que levam a justiça a decidir pelo acolhimento institucional ou familiar de meninos e meninas. O Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento registra 30 mil crianças e adolescentes em situação de acolhimento no país. Os que ficaram órfãos são apenas 0,4%. Os que enfrentam problemas por causa do consumo de drogas por parentes próximos são 8%.
Os que vivem em ambiente de conflito familiar, 15%, e os negligenciados são 30%. Negligência nesses casos são, por exemplo, a falta de alimentação adequada, de tratamento de saúde, de moradia e de frequência na escola. Geralmente, o Conselho Tutelar que sugere, né, para o Ministério Público, e a Vara da Infância, o juiz tem que aceitar. E aí ele faz a determinação da criança vir para a instituição, ela fica morando aqui temporariamente. Aqui passa a ser a casa dela, e a equipe técnica vai trabalhar com essa família, fazer estudo para conhecer e fazer um plano de ação para tentar resolver essas questões que demandaram o acolhimento para que a criança possa retornar para a família. Durante o acolhimento, deve ser garantido à criança educação, saúde, alimentação e a visita de parentes. O acolhimento pode ser feito tanto por instituições quanto por famílias estruturadas e previamente cadastradas nas varas da infância e da juventude. Em qualquer um dos dois casos, a criança deverá ser acompanhada pela equipe técnica, que envolve psicólogos e assistentes sociais, por exemplo. Mas nem sempre esses profissionais estão disponíveis. Mais recursos, né, iriam ajudar, mais equipes para se trabalhar, porque assim, é um trabalho árduo com a família, é um trabalho, é uma corrida contra o tempo, né, porque o tempo da criança é diferente do tempo do adulto, então tem que se correr com esse tempo, e não é fácil para a família também, esses avanços não são fáceis, né, então precisa sim de uma equipe forte e grande, e também de assistência, para que possibilite que essa família consiga sair dessa situação e ter a criança de volta. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Hugo Gomes Zarra, juiz do Tribunal de Justiça da Paraíba, presidente do Fórum Nacional da Justiça Protetiva e integrante do Fórum Nacional da Infância e da Juventude, instituído pelo CNJ. Converso também com Júlia Salvain, psicóloga, vice-presidente da ONG Aconchego e coordenadora do Serviço de Família Acolhedora. Muito obrigado aos dois pela participação aqui no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para o Dr. Hugo. Uma pesquisa feita pelo CNJ, Dr. Hugo constatou que os casos de acolhimento, na maioria das vezes, 30% deles, são causados por negligência. Alguma surpresa para o senhor? Essa questão é bastante interessante, né? A partir das pesquisas realizadas pelo diagnóstico do Pacto Nacional da Primeira Infância, foi possível verificar que o indicador maior para afastamento de uma criança ou adolescente do núcleo familiar foi a negligência, seguida também do abandono, muitas vezes a situação dos pais por conta de questões de drogadição, enfim, mas o abandono ficou, a negligência ficou em primeiro lugar. E o que nós temos, até nesse ano que nós estamos comemorando os 32 anos do Estatuto, e antes disso nós tínhamos também já a Constituição Federal, que coloca a obrigação da família, da sociedade e do Estado de colocar a criança e adolescente salvo de todo tipo de negligência. Só que o que é importante nós verificarmos nisso é que essa responsabilidade ela é solidária, não é? A gente não pode imputar exclusivamente à família, mas também ao Estado e à sociedade. Então, todos estão emanados para garantir que a criança esteja livre de qualquer tipo de negligência, ou seja, omissão na garantia de seus direitos fundamentais. Então, caso aconteça uma situação dessa que prejudique o seu desenvolvimento integral, pode acontecer muitas vezes aplicações de medidas protetivas e dentre elas, vamos dizer assim, da exceção da exceção, que é a situação do acolhimento, a aplicação de medida protetiva de acolhimento, seja institucional ou seja acolhimento familiar. Júlia, eu perguntei ao doutor Hugo se havia surpresa para ele. Para mim, particularmente, foi. Eu acreditava, talvez o senso comum diga que são órfãos, em geral, que são acolhidos nessas situações. E a senhora lida com uma instituição dessa. A senhora que trabalha lá na ponta, diretamente com essas vítimas, com essas crianças e esses adolescentes. Foi surpresa para a senhora? Qual é o quadro que a senhora encontra entre esses meninos e meninas?
Obrigada, né, por essa questão. Acho que é uma questão central. Assim como o Dr. Hugo, não há surpresa, né? A gente que trabalha no cotidiano, o que a gente observa são crianças e adolescentes que chegam muitas vezes em decorrência de situações de uma violência estrutural, de uma falta de garantias de direito cotidiana, tanto vivenciada no seio familiar como no cotidiano comunitário, pela não eficácia ou não existência da articulação de políticas públicas. Então, muitas vezes o que a gente observa são situações em que um trabalho efetivo de rede, e assim como o Dr. Hugo disse, uma corresponsabilização entre Estado, sociedade e família, poderiam fazer com que essas situações fossem evitadas ou que sejam conduzidas de uma maneira para que as crianças e os adolescentes não passem por esse tipo de situação. Mas a sociedade ainda tem muito cravado na memória a questão dos orfanatos, isso não existe mais, né? A gente não trabalha com esse público da infância órfã, a gente trabalha com o público da infância e da adolescência que muitas vezes estão numa situação de invisibilidade social. Dr. Hugo, nós falamos aqui, o senhor falou, a Júlia falou sobre a corresponsabilidade entre família e Estado. O papel da família talvez seja de mais fácil compreensão, mas e o papel do Estado? Quando nós estamos falando de omissão por parte do Estado, nós estamos falando do quê? De falta de escolas, do quê? Excelente pergunta, e aí entra exatamente como o Júlia mencionou, essa situação da corresponsabilidade. Um do detalhe antes de falar disso é que, por exemplo, não pode haver afastamento da família ou destituição do poder familiar por questão de pobreza, né? E por que isso? Né? Porque o Estatuto deixa isso bem claro, bem, vamos dizer assim, pontual, porque antes disso, o Estado tem a responsabilidade, antes de falar de medida protetiva, ou até na situação mais extrema, medida socioeducativa, nós temos que falar de políticas públicas, né, que devem ser garantidas com prioridade absoluta, prioridade absoluta, ponto. Isso está na Constituição Federal, está no Estatuto da Criança e do Adolescente, então o Estado, ele deve ser demandado, e com certeza o sistema de justiça, o Ministério Público, defensorias, lutam, né, em todos os recantos do nosso Brasil para que sejam garantidos esses direitos fundamentais, mas isso tem que ser uma luta contínua. Então, por conta disso, é preciso saber, né, toda a rede, é preciso saber o que cada um faz, para quem nós temos que comunicar qualquer tipo de violação, até mesmo entre os profissionais, saber como comunicar qualquer tipo de violação de direitos e encaminhamentos, referências e contra-referências, para que assim se garanta esse direito fundamental. Então é muito importante a corresponsabilidade e o trabalho intersetorial, e o diagnóstico mostra isso, a importância de se reconhecer esse trabalho com uma finalidade, né, algo que já está no Estatuto e normas internacionais, esse trabalho como finalidade do próprio Poder Judiciário e de todos os integrantes do sistema de garantia de direitos. Júlia, e que avaliação você faz desse trabalho intersetorial citado pelo Dr. Hugo, que envolve o sistema de justiça, instituições de Estado, não de governo, como o Ministério Público, Defensoria e outros, e as instituições também que trabalham no acolhimento? Que avaliação você faz desse trabalho intersetorial? A criança que está na escola, ela é a mesma criança que vai ser atendida no posto de saúde, que é a mesma criança cuja mãe está sendo atendida ali no Centro de Referência de Assistência Social. Então, se esses órgãos se comunicarem, a gente vai ter uma visão muito mais consistente, uma fotografia muito mais precisa do que está acontecendo naquela rede familiar. E aí os atores dos diversos setores, tanto da justiça, quanto do território, e a sociedade como um todo, né, vão entender melhor quais são as vias de atuação. Um paralelo que eu gosto de fazer, que eu acho interessante, é comparar a assistência social, por exemplo, com a saúde, que é uma coisa que as pessoas têm mais no cotidiano. Então, o acolhimento é como se fosse a UTI da assistência social, né? Então você tem que ter ali olhares para o sujeito integral. Se você olhar só uma partezinha, a coisa não fica inteira e você não vai atuar com tanta certeza. Você tem que ter tido um bom atendimento básico, um bom atendimento do especialista, para que quando a situação chegue na UTI, você tenha um diagnóstico mais preciso de como atuar. Doutor Hugo, a Júlia disse uma frase: se os atores do sistema intersetorial se falarem, e completou dizendo que assim as coisas funcionariam melhor.
A pergunta que eu lhe faço é: os atores têm se falado? O sistema tem funcionado? Se não, que falhas o senhor aponta? Isso é muito importante, porque, como bem mencionado, para a gente promover e prevenir, promover direitos e prevenir situações de vulnerabilidade, nós temos que dialogar em rede, né? Isso já, se não é nenhuma novidade, já está previsto aí no Estatuto, enfim, há 32 anos, e cada vez mais o que nós verificamos, até no âmbito do FONINGE, nos últimos anos, é a promoção, pelo menos no âmbito do sistema de justiça, a exigência, o desenvolvimento, né, de mecanismos para que se fomente esse diálogo no âmbito do sistema de justiça, vamos dizer assim, num trabalho que, obviamente, o trabalho intersetorial é horizontal, mas cada um na sua localidade, muitas vezes é um órgão, uma entidade, muitas vezes que puxa essa rede, mas que precisa, de fato, dialogar, e isso é trazido cada vez mais para o Poder Judiciário também, para que dialogue, para que converse e para que construa, como foi bem mencionado, construa fluxos de diálogo. E o que nós temos que ver é cada vez mais, e o próprio diagnóstico do Pacto Nacional coloca isso, né, a necessidade de se garantir também estrutura no âmbito do Poder Judiciário, né? Nós temos aí o famoso provimento 36, de garantir equipes técnicas, várias exclusivas, para que se possa dar esse trabalho de fato conhecer. E mais do que tudo, a capacitação, né? E o CNJ também promoveu isso, né, nos últimos anos, com o próprio Pacto Nacional, com seminários regionais, com cursos, para que de fato, não só o Poder Judiciário, mas todos os integrantes do sistema de justiça, Ministério Público, Defensoria, Advocacia, entre outros, possam, de fato, conhecer essa finalidade para que todos os órgãos da rede também possam promover esses direitos. Enquanto o doutor Hugo falava, eu notei no cantinho do vídeo a Júlia muito entusiasmada quando ele citou aquelas equipes especializadas que assessoram o trabalho de acolhimento. Por que esse entusiasmo todo, Júlia? Porque é muito bom ver alguém do sistema de justiça reconhecendo a importância das equipes interprofissionais. Eu acho que a fala do Dr. Hugo me dá, assim, uma esperança, um fôlego, porque ele menciona instrumentos que têm trazido essa ótica de que o sistema de justiça está na ponta com todo mundo, né? Eu acho que o CNJ tem feito um trabalho muito interessante de promover uma visão mais horizontalizada dos processos e dos fluxos, né? Isso, por que é importante a equipe interprofissional qualificada, tanto nas varas da infância e juventude, quanto na ponta? Porque isso gera um diálogo muito fluido, e isso traz a vara, né, o TJ, para ser alguém nessa rede, não alguém acima dessa rede. Eu acho que o trabalho do CNJ tem sido muito importante para trazer essa consciência e quebrar esse paradigma, assim. Eu fico muito grata de poder estar aqui, né, eu tive com o Dr. Hugo recentemente numa avaliação do Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, e é uma grata surpresa, assim, a gente ter juízes, operadores do sistema de justiça acessíveis, porque isso faz com que a justiça esteja mais próxima da realidade da criança e do adolescente e das suas famílias. Isso humaniza os processos, né? E faz com que a gente possa trabalhar com mais afeto, com mais humanidade, que isso é garantido do direito da criança e do adolescente, especialmente na pauta do acolhimento. Doutor Hugo, a Júlia falou fez uma avaliação breve do trabalho do CNJ nessa área, e o senhor antes um pouco tinha citado o FONINGE. FONINGE é Fórum Nacional da Infância e da Juventude, né? Uma instituição criada pelo CNJ e que cuida dessa área. Eu queria que o senhor nos falasse um pouco sobre o trabalho do FONINGE e fizesse uma avaliação semelhante à que a Júlia fez, por favor. Nessa perspectiva, o Fórum Nacional da Infância e Juventude, hoje presidida pelo conselheiro Richard Paikin, ele de fato é um fórum que vem permitindo uma discussão qualificada no âmbito do judiciário, né, com a participação de diversos magistrados de diversos segmentos, isso que é muito legal, diversos segmentos, não é só da Justiça Estadual, mas Justiça do Trabalho, Justiça Federal, e Justiça Estadual no âmbito protetivo e infracional, o que potencializa a discussão, são especialistas, e com base
base nisso, se verifica, se traz, vamos dizer assim, o que está na ponta, né, no âmbito do judiciário, as dificuldades, os gargalos, se traz muitas vezes para discussão e, logicamente, aberto para a sociedade, para instituições, para a própria sociedade, trazer pontos de aperfeiçoamento no judiciário. Então, isso é muito bem recepcionado no Conselho Nacional de Justiça, por meio do FONINJE, e a partir daí se discute essas melhorias, essas necessidades de melhoria e forma de trabalhar juntamente com as coordenadorias da infância e juventude de cada estado, para que se desenvolvam as políticas do judiciário na promoção e na capacitação dos magistrados e servidores para fazer isso que Júlia fala assim de forma magistral, que é transformar a justiça acessível, sensível e amigável para crianças e adolescentes e para a própria rede. Júlia, nós falamos da necessidade da participação do Poder Executivo nesse processo, e aí eu falo de prefeituras, de governos de estado, também do governo federal e até da sociedade mesmo como um todo. A sociedade brasileira também está consciente da importância desse assunto? Muito boa essa questão. Eu já estou trabalhando nessa área há um pouquinho mais de 10 anos. Hoje a gente tem um cenário muito melhor, eu acho que a gente tem o executivo muito mais envolvido nessa pauta, né? Nos últimos 10 anos, a gente teve mudanças muito impactantes no que concerne o acolhimento. A gente teve alterações de legislação, a gente teve o que a gente chama de reordenamento dos serviços de acolhimento. Então, o executivo, nas diferentes esferas, ele se implicou muito mais nessa pauta, né? Hoje a gente tem um setor técnico a nível federal que é muito comprometido, tanto que a gente tem feito essas oficinas, tem sido muito interessante, mas ela ainda é uma pauta que não está diluída, digamos assim, na sociedade. O imaginário social ainda vê a política de acolhimento como uma coisa antiga, dentro disso que a gente falava no começo aqui do nosso papo, né, como o orfanato, aquela criança que está lá longe, e não é isso. A gente tem mais de 30 mil crianças e adolescentes em situação de acolhimento, é um número muito impactante, assim, né, e eu acho que a alta complexidade em geral, ela é pouco debatida. Se fala muito mais de outros segmentos da assistência social do que da alta complexidade. E a alta complexidade precisa desse olhar muito, muito qualificado e especializado, porque a gente está trabalhando com a exceção da exceção da exceção, é o que o doutor Hugo falou, né? O acolhimento, ele é ali a última das medidas protetivas, uma série de coisas precisa acontecer antes, né? E eu sinto que a sociedade ainda não está devidamente informada. Então, espaços como esse que a gente está tendo hoje para falar o que é o acolhimento, eles são raros e eles são muito ricos, né? Quando a gente fala dessa participação social, por exemplo, a gente tem, aí eu vou puxar um pouco por uma coisa que eu venho defendendo muito, que é a política de família acolhedora, de acolhimento familiar. Então, que é o quê? Em vez da criança e do adolescente eles serem acolhidos numa instituição, né, num serviço de acolhimento institucional, a gente capacita pessoas da sociedade civil para serem famílias acolhedoras e ficarem com essa criança, com esse adolescente no tempo da medida de acolhimento. É um tempo que vai variar, aí dependendo de cada caso. E aí, até que o juiz, né, decida ali se essa criança vai, a partir do trabalho da equipe técnica do serviço, vai dar uma sugestão, se essa criança vai ser reintegrada, se essa criança vai ser cadastrada para adoção, mas aí ela não vai ficar numa instituição, ela vai estar numa família acolhedora. Quando a sociedade escuta isso, é de um tamanho estranhamento, né, as pessoas não estão, porque elas pensam, nossa, mas quem é essa criança? Por que ela não vai direto para adoção? Então a gente tem uma série de mitos e desconhecimentos sobre o que é o acolhimento. Então, nesse sentido, eu acho que o executivo, ele precisa falar mais sobre essa política para que a sociedade compreenda mais e participe mais. Ela é uma política que carece da participação social. Então, eu acho que melhorou muito, mas precisa melhorar ainda mais. Júlia, você falou sobre a importância de espaços como esse aqui para debater o assunto. Há um outro espaço, um outro momento muito importante que se avizinha aí,
são as eleições de outubro, outro grande momento para a gente discutir a importância do Estado como um todo, do Executivo em particular e de outras instituições também se envolverem nessa questão que, me parece, eu tenho certeza vocês concordam, é central na sociedade brasileira. Bem, e nós chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço muito a participação do Dr. Hugo Gomes Zaher, juiz do Tribunal de Justiça da Paraíba, presidente do Fórum Nacional de Justiça Protetiva e integrante do Fórum Nacional da Infância e da Juventude, o FONINGE. Agradeço também a Júlia Salvani, psicóloga, vice-presidente da ONG Aconchego e coordenadora do Serviço de Família Acolhedora. E a gente lembra que caso você queira participar do nosso programa, apesar dele ser gravado, você pode fazê-lo com suas críticas, dúvidas ou sugestões pelo nosso e-mail amaimprensa@gmail.com. AMA, imprensa, tudo junto, @gmail.com. Voltaremos semana que vem com o seu Direito no Ar, um programa da Rádio Timbira, Associação dos Magistrados do Maranhão e Instituto Mérito. Até lá e muito grato por sua audiência. Você acabou de acompanhar mais uma atração da Timbira AM. Direito no Ar. A primeira do Maranhão. Timbira.